Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes sobre os quais a Bíblia diz muito pouco. Ele é mencionado apenas em 3 livros da Bíblia. Ele é brevemente introduzido em Gênesis 14, onde é apresentado por meio de Abrão. Deus havia dito a Abrão para deixar seu país e parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo torná-lo uma grande nação, fazer seu nome grandioso, abençoar aqueles que o abençoassem e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e as riquezas e almas que haviam acumulado, viajando para Siquém e Canaã. Então, ele armou sua tenda a leste de Betel. Devido ao aumento maciço nos rebanhos de Abraão e Ló, decidiram se separar. Após a separação, Ló se mudou para Sodoma. Não demorou muito para que a localização de Ló o colocasse em apuros. Ele foi pego no fogo cruzado entre 5 reis cananeus e 4 reis do leste durante a conquista dos 5 reis cananeus. As forças do leste saquearam a região, incluindo Ló e sua família. A notícia chegou a Abraão de que Ló havia sido capturado, então ele reuniu seus 318 homens treinados para recuperar seu sobrinho. Com eles, Abraão perseguiu os exércitos até Obá, ao norte de Damasco, e trouxe de volta seu parente Ló, suas posses, bem como as mulheres e outras pessoas. Nessa ousada empreitada militar, Abraão libertou muito mais do que Ló e sua família. Foi nesse momento que Abraão conheceu Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém significa paz. Como resultado, essa pessoa também é conhecida como o rei de paz. O aspecto incomum sobre Melquisedeque é que ele é tanto rei quanto sacerdote. Enquanto os reis governam sobre o povo, os sacerdotes servem como um elo entre o povo e Deus. Nenhum judeu jamais ocupou ambos os cargos. Melquisedeque é mencionado na Bíblia para explicar a posição de Jesus aos seguidores de Cristo. Melquisedeque é descrito em Gênesis 14 como o rei de Salém, mais tarde Jerusalém, e um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque ao dar o dízimo dos despojos de guerra. Surpreendentemente, esse incidente ocorreu antes do estabelecimento da linhagem aarônica, parte do sacerdócio levítico sob a lei mosaica. Melquisedeque não era um sacerdote de Israel porque a nação ainda não existia. Abraão ainda não tinha filhos, e os levitas não se tornariam uma tribo sacerdotal por mais 4 séculos. O rei sacerdote também ofereceu pão e vinho, ambos usados em lembrança de Cristo. É por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus era sacerdote e rei na ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 7. A história de Melquisedeque, sem registro de genealogia, nascimento ou morte, o torna um tipo de Cristo que transcende a existência terrena. Jesus é o verdadeiro e eterno Rei da justiça e paz, o grande sumo sacerdote que preenche a lacuna entre Deus e a humanidade. Melquisedeque é um protótipo de Jesus, o verdadeiro Rei da justiça e paz, que transcende a existência terrena como o Rei sacerdote eterno, sem predecessor ou sucessor em seu alto ofício. Uma implicação do sacerdócio de Jesus na ordem de Melquisedeque é que a lei mosaica era insuficiente para salvar. Se a perfeição pudesse ser alcançada pelo sacerdócio levítico e pela lei mosaica, por que ainda seria necessário outro sacerdote na ordem de Melquisedeque e não na ordem de Arão? Quando o sacerdócio é mudado, a lei também deve ser alterada. Hebreus 7, versículos 11 e 12. Jesus é tanto o compassivo sumo sacerdote quanto o rei. Ele reinará fisicamente como rei em Jerusalém, e seu reinado será eterno. Assim como Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote, Jesus é também rei e sacerdote. Ele é o mediador eterno entre Deus e os homens, e a autoridade final como rei, prestes a retornar e estabelecer seu reino físico na mesma cidade de onde Melquisedeque era. O ponto é que Melquisedeque é um protótipo de Jesus, o verdadeiro Rei da justiça e paz. Como filho divino de Deus, ele não teve um começo de dias, e como Senhor ressurreto, ele não tem fim. Como Melquisedeque, Jesus é tanto sacerdote quanto rei, uma dualidade desconhecida em Israel, onde os ofícios de sacerdote e rei eram intencionalmente distintos. Os sacerdotes levitas não governavam, e o rei não realizava deveres sacerdotais. No entanto, assim como o Filho de Deus,
Melquisedeque é uma ilustração do Antigo Testamento do que Jesus Cristo seria. Jesus tem um sacerdócio único que, como o de Melquisedeque, traz bênçãos e renova a força espiritual de seu povo com o pão e o vinho da comunhão, para podermos viver em vitória espiritual. Não apenas Jesus é diferente dos sacerdotes levitas, já que ele é tanto sacerdote quanto rei, mas ele também é superior a eles, porque ele é um sacerdote como Melquisedeque. O autor destaca o fato de que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Os levitas também coletavam dízimos, recebendo-os do povo de Israel, descendentes de Abraão. Mas, sem dúvida, o inferior é abençoado pelo superior. Em outras palavras, por maior que Abraão fosse como pai de Israel, ele era inferior a Melquisedeque, pois Melquisedeque o abençoou. Abraão reconheceu sua submissão a Melquisedeque e expressou sua gratidão, dando-lhe o dízimo de tudo. E observe isso, ele não deu o dízimo para receber uma bênção, deu-o em agradecimento e gratidão pela bênção recebida. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ama e gosta de se aprofundar nas Sagradas Escrituras, preparamos um curso que irá abençoar a sua vida. Veja, descubra as profundezas da Palavra de Deus nesse estudo de leitura e compreensão da Bíblia. Com esse estudo completo das Sagradas Escrituras, você chegará a um entendimento profundo e amplo da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria espiritual, histórias inspiradas pelo Espírito Santo e orientações morais. No entanto, a complexidade das Escrituras pode ser desafiadora de se compreender completamente sozinho. E por isso te convido a embarcar conosco nessa viagem espiritual que mudará a sua vida e a forma de como você conhece a Cristo e o mundo. Nesse estudo completo de leitura e compreensão da Bíblia, iremos aprender Introdução à Bíblia, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, período interbíblico, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas e epístolas e o estudo completo do Apocalipse. Além disso, você ganhará 3 bônus que vai te ajudar ainda mais a entender a Bíblia. Bônus 1, esboço cronológico da vida de Jesus Cristo. Bônus 2, aceitei a Jesus. E agora? Você aprenderá o que fazer nos seus primeiros passos na fé. E o terceiro bônus são os pilares da verdadeira igreja cristã. O link do estudo completo estará fixado nos comentários. Te espero lá para mergulharmos juntos nessa incrível jornada da fé. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse conteúdo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alertadas pelo Espírito Santo. Continue assistindo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Que Deus abençoe e até a próxima. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time